Bom dia a todos. Como é que passaram a semana? Bem. Bem, bem. Vocês conseguiram pegar o material sobre a pré-história, aqueles que não tinham pego ainda? Não. Sim, não? Não. Como assim não, gente? Como assim que não pegaram o material da pré-história para ler antes da aula, para acompanhar? Quem é que acessou o material que eu falei na última aula? Que vocês têm, que vocês fizeram, inclusive, atividade sobre a pré-história. Foi uma das últimas atividades que foram realizadas aqueles materiais que foram enviados para vocês. Inclusive, tinha lá a videoaula, tinha um PowerPoint também. Quem é que não conseguiu acessar? Quem é que não pegou? Eu, Sora. Quem é o eu? Eu tenho que começar a olhar o rosto de vocês. Vocês não abrem as câmeras, eu não tenho como ver quem são, quem é que está falando. A Pessoal, Laura, Sora. a Laura. Pessoal, esse material que eu falei é aquele que tinha as atividades, as últimas atividades que foram enviadas para vocês. Inclusive, eu comentei que tinha a videoaula lá no YouTube também, que eu deixei disponível o link, também junto com a última atividade para vocês. Estão lembrados disso? Estão dormindo ainda? Estão dormindo? Tem vários aí. Vou começar a fazer a chamada, então, para ver quem é que está aí, tão entendendo o que eu estou falando. Deixa eu ver, tem alguém mandando mensagem aqui. Onde é para pegar, Sora? A Sora enviou, inclusive, o material pelo grupo da turma, gente. Tá, tinha lá, eu acho que faz mais de um mês isso, que vocês fizeram as últimas atividades. Vocês não estão lembrados disso? Estava no grupo de vocês, inclusive foi a Zenaide que enviou as últimas atividades para vocês. Ah, vou ter que fazer a chamada, tá todo mundo muito quieto, estão com os microfones muito bem, bonitinhos, desligados, mas eu quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tô acordado com sono. Já peguei os materiais no bom tempo. Dormindo. Tô quase dormindo aqui hoje. Ai, vamos acordar. Quem é que tá no nome da Jéssica? Quem é que aparece com o nome Jéssica? É a Nicole, é a Nicole. A Nicole? Eu. Ah, tá aí. Quem é que tá ali com o nome RD? Eu. Eu quem? Felipe. Ah, bom dia, Felipe. Bom dia. Ah, tá. Quem é que tá com o nome de Andresa? Milena. Bom dia, Milena. Bom dia. Só um pouquinho só. Quem é que tá com o nome de Brendoc? Brendoc. Quem? Brandoc. Deve ter dormido, Sora. Dormiu no ponto, como diz. Eu vou chamar de novo. O Carlos Henrique. Sinara, Carlos Henrique. Aqui, Sora. Oi, Sora. Ah, muito bem, muito bem. Quem é que aparece com o nome de Duduzinho? Ô, Sora. Ô, Sora, o Dudu, ele não sabe ligar o microfone dele, é que ele tá pelo computador. Daí todas as aulas ele não fala. Ah, tá. Ele tá com problema. Ele não no liga nem o microfone. microfone nem a câmera. Às vezes tá com problema. Tá? A Gabi, Elisandra, Giovana,
Graziele, já está com o microfone aberto. Quem é o H? Ana. Eu sou a Ana Clara. Bom dia, Ana Clara. Bom dia. Mércio, Michele já foi, Patrícia. Sou eu, Mércio. A Laura. Laura. Bom dia, Laura. Bom dia. Bom dia. O Wagner, a Vitória. Quem é o Iono Black mesmo? Iono Black. O Pedro. Pedro? É Pedro? É o Pedro. Muito bem. Bom, pessoal, então assim, ó, lá no material sobre a pré-história, né, que vocês receberam, tem algumas ilustrações que mostram, então, o que foi esse período, né? Mostram, então, o surgimento dos primeiros hominídeos, que assim são considerados esses primeiros humanos que aparecem, né? E assim nós temos também as características e os períodos a quais eles pertenceram, né? Que seria o período paleolítico e o período neolítico. Então, quem é que está com esse material em mãos para a gente começar a leitura? Sora, eu tenho aquela linha do tempo feita. Pode pegar a linha do tempo também. Quem é que tem um material impresso? Vou pegar ele aqui na minha pasta, Sora. Esse eu tenho, Sora. Isso, então vamos pegar, gente. Foi isso que eu disse na última aula. Que vocês tinham que ter em mãos esse material para a gente ir lendo e ir conversando sobre isso. Os outros que não se pronunciaram... Peraí que eu derrubei tudo aqui. Ah, eu espero. Ô, Sora, esse que tu disse que tu enviou antes das aulas online, não? Isso mesmo. Que é um foi bastante folha falando sobre a pré-história, o paleolítico. Isso mesmo. Ah, esse eu tenho também. Isso mesmo. A Sora não está enxergando muito bem, só um pouquinho que eu vou aumentar a tela. Esse mesmo. Eu também tenho a linha do tempo, Sora. Pode pegar a linha do tempo também. Eu já peguei. Peguei. Sora, já peguei a linha do tempo. Muito bem. E os outros que não se pronunciaram ainda com material? Diego. Eu não tenho essa folha, Sora. Ai, não pegou a folha? Não. Tô procurando. Olha, eu não sei se eu tenho a folha. Eu peguei a pasta onde tá as atividades. Eu vou ver aqui. Deve estar junto com a pasta das atividades. Também, Sora. Esse material estava na última... Nos últimos atividades que foram enviados. Esse aqui, Sora? De estudo do segundo trimestre da Qual pré-história. é a folha? Esse aqui, Sora? Esse Tá mesmo. bom, Sora. Coloca ali quem é que está com a folha em mãos que mostrou agora para o pessoal olhar. Ô, Sora, não é esse daqui. Olhem aí, ó, o colega de vocês está mostrando. É menino, folha. Sora, não é menino. É Sora, não é esse? Deixa eu ver. Não. Não é esse aí, não. Esse aí é ainda do tempo histórico. Não, que tem Olha quem é que está com a Sinara? Milena, eu fiz a linha do Sora. Tá. O Arthur. O Arthur, mostra, Arthur, a folha para todos olharem. Ô, Sora, não é esse. Pessoal, olha só, pessoal, prestem atenção. O Arthur está mostrando a folha que diz bem em cima, pré-história. Ah, Sora, então achei. Que diz paleolítico. Ele está mostrando o que diz paleolítico. Tá? É essa folha. Sora, que tu mandou. Eu não sei se eu tenho. Sora, é que tu mandou uma atividade pra gente fazer a nossa própria linha do tempo sobre o tempo paleolítico, neolítico e a idade dos metais até escrita. E esse eu fiz. Isso. Aquela folha que ele está mostrando ali, o Pedro mostrou,
é a folha que vocês usaram para realizar a leitura. Eu também fiz. Sora, eu botei bastante coisa. Tá, então assim, ó, quem tem a folha, prestem atenção. Vou desligando aí o microfone para vocês poderem escutar. Tá? Um monte de linha. Tá? Então, assim, ó, quem está com a folha em mãos, eu vou pedir o auxílio, então, nessa aula, para que a gente possa ler, então, a primeira parte, e assim os colegas irem acompanhando, como eu sempre digo. Pessoal, fiquem sempre com o caderno para ir fazendo as anotações. Não, Sora, não tenho, não. Tá? E tá lá no grupo de vocês. Tá lá no grupo de vocês, tá? Nicole, depois eu mando para tua mãe. Oi? O que, Sora? Alguém falou alguma coisa? Eu falei que depois eu mando para a mãe da Nicole. Ah, tá. Daí tu tem o arquivinho e manda para ela, que tá lá no grupo de vocês, tá? Bom, o Pedro pode iniciar lendo para nós ali o início da folha. Pedro. Acho que ele não tá, Sora. Então pode ler, Carlos. A primeira estrofe? Isso, a primeira parte ali, para o pessoal ir acompanhando. Ok. Pré-história. O termo pré-história teve origem no século... Deixa eu ver aqui. No século XIX, quando se acreditava que só era possível estudar o passado por meio de documentos escritos. Assim como não se podia estudar o período anterior ao surgimento da história ou pré-história, hoje, ao contrário, acredita-se que a história pode ser conhecida por meio de fontes não escritas como pinturas de objetos de uso cotidiano. Tá, então vamos parar por aí, então, né? Então, como diz lá no texto, o termo pré-história é um termo que a gente pronuncia para designar, para dizer que é um período que antecede o quê? A escrita, né? É um termo que é o originário, né, desse período na qual a gente classifica ele como um período sem escrita, né? Para muitos historiadores, o que se fala sobre esse período, né? Que como é um período que não se tinha uma escrita oficial, né? Como nós vimos lá nas primeiras atividades, o que seria um documento oficial ou não oficial, né? Esse período da pré-história, como ele não tem uma escrita, né? Então a gente pode dizer que para muitos, né, que foi um período que não teve registro, né, que não se tem registro. Por isso, o termo pré. Pré é o que seria antes, né, antes de acontecer alguma coisa. Né? Então, o aparecimento do primeiro humano, o aparecimento do primeiro ser humano, né, assim classificado, e assim, quando a gente começa a estudar as etapas do período pré-histórico, a gente vai ver que esses humanos, eles começam a apresentar algumas características, como, por exemplo, a questão da mobilidade com as mãos, com os pés, e assim também a alimentação, né? O tipo de alimentação que ele começa a ter. Que isso faz com que o corpo se transforme e algumas características apresente a cada um deles, tá? Deixa eu ver quem é que está me chamando aqui. Só um momentinho, pessoal. O que aconteceu? Pessoal, Serpa entrou na aula? Sora, não. Não. Sora. Oi? Quem chama?
finalmente. Achou? Achei. Tá. Pera aí só um momentinho, pessoal, que eu já volto, tá? Só um pouquinho, que ele tá com um problema aqui, tá? Só um pouquinho. Deu. Estão me ouvindo, gente? Sim. Tô. Sim. Tá. Sim, Então sir. a gente pode continuar. Quem é que estava lendo o material? Carlos. Carlos, pode continuar, Carlos. Tá ok. Com o conhecimento histórico desvinculado da escrita, o termo pré-história passou a designar um momento passado no qual os grupos humanos dominaram o fogo, inventaram a roda, criaram a pintura rupestre, a agricultura e as primeiras formas de manifestação religiosa. Ah, muito bem. Então, como nós vimos também, pessoal, anteriormente, dando algumas características, né? Agora ele falou sobre a questão da arte rupestre. A arte rupestre, né, foi uma das primeiras manifestações, né, na qual o ser humano, então, podemos dizer que ele coloca ali toda a sua, o seu dia a dia, as coisas relativas à família, né? Eles caracterizam, eles colocam isso nesses desenhos que a gente chama de arte rupestre. Também a arte rupestre ela foi considerada uma das primeiras formas de escrita, né? Que hoje, por exemplo, se a gente for pesquisar sobre esse período, como é que a gente sabe sobre isso, né? Como é que a gente sabe que tipo de material eles utilizavam para fazer essas transcrições, que o nome correto seria esse, né? Em pedras, em cavernas, enfim, né? Como é que a gente sabe que eles utilizavam uma textura que vinha das plantas para fazer os desenhos, para fazer essa primeira forma de escrita? Porque há esses registros, né? Inclusive, alguns falam que eram utilizado também o sangue animal para fazer esse tipo de transcrição nas cavernas, né? Então, a arte rupestre representou muito para esse período da pré-história, porque até os dias de hoje, se a gente for pesquisar em algumas áreas, inclusive no Brasil, nós iremos encontrar essa manifestação artística, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Por enquanto, não? Os outros estão acompanhando? Muito bem. Pode, quem é que quer continuar a partir da leitura do Carlos? Ô, Sora, quer que eu te fale o que o ser humano começou a conhecer entre o período paleolítico, neolítico e até a Idade dos Metais? A gente vai entrar, então, agora, daqui a pouco, nessa leitura, daí tu já pode falar, tá? Vamos pelas partes aí. Quem é que continua na Sora, leitura? quer que eu leia? Oi? Quer que eu leia, Sora? Pode ler. As teorias mais recentes sobre o povoamento da Terra indicam que o primeiro hominídeo a sair da África e iniciar o povoamento do planeta foi o Homo erectus, Isso. a partir do qual deve ter evoluído o Homo sapiens, espécie que teria dado origem ao Homo Neandertal. Homem de Neandertal. Isso. E o Homo sapiens, Homo moderno, Isso. espécie a qual pertencemos. É bem importante, pessoal, um pouquinho, é bem importante essa fala da colega, né? Porque a gente começa falando sobre principalmente o Homo habilis, que foi que eu falei para vocês, que é aquele que já tem
uma maior mobilidade. A cada período, pessoal, a gente tem que entender que ele se reformula, né? Ele, então, começa a agregar mais informações e assim também vai modificando a espécie. Nós temos o Homo sapiens, que foi o que a colega falou. O Homo sapiens é aquele que se mais identifica, então, com o homem moderno, né? Porque nós pertencemos aos sapiens sapiens, né? Então, seria a estrutura corporal na qual nós nos identificamos hoje, é aquele que, além de ter a mobilidade com mãos e pés, ele também consegue, né, a ter uma capacidade, ele tem uma capacidade de entendimento maior do que a lá do Homo habilis, né, do Homo habilis, e assim também ele consegue a ter um melhor entendimento, né? Então, a capacidade craniana, até porque esse homem é aquele que já não se alimenta só dos frutos, né, e das folhas, ele já se alimenta também da carne. Então, ele começa a ter uma modificação corporal diferente da dos outros homos, né? Espera aí só um pouquinho, pessoal, que eu acho que o Bruno não conseguiu entrar ainda. É o Bruno Serpa, né? Deixa eu ver. Eu acho que ele está com dificuldade no link. Alô? Oi, pessoal. Oi? Estão me ouvindo? Ah, tá. Gente, o Serpa não entrou ainda, né? Não. Eduardo Serpa, né? Sim. Tá. Então, daqui a pouco ele... Deixa eu ver. Deu. Pode continuar a leitura. Calma aí, Sora, me perdi. Tá. Tu parou na parte do Homo sapiens sapiens. Que é o homem moderno, espécie a qual pertencemos. Apesar de um astral do homem moderno ter saído da África, muito antes de seu desenvolvimento, os fósseis mais antigos do Homo sapiens sapiens têm sido encontrados na África, o que indica que, provavelmente, esta espécie também surgirá aí, de onde partiu para a ocupação dos vários continentes. Então, exatamente, porque nas pesquisas realizadas, né, ao longo dessas primeiras descobertas humanas, todos os vestígios, né, que a gente pode dizer assim, que foram objetos encontrados, né, os fósseis encontrados, todos são originários da mesma região, né? Então, todos os estudos referentes ao aparecimento, né? Então, desses primeiros hominídeos seriam acerca da África, né? Então, por isso que todos os estudos levam a esse entendimento. Pode continuar. Oi. Gente. Oi, Sora, eu acho que a Laura caiu. Ah, pois então. Quem é que quer continuar a leitura? Sora, eu tô aqui, Sora. Aonde? Aonde? Muito bem, pode continuar, Laura.
Eu já acabei aquele parágrafo. A primeira parte, isso pode partir para outra. Os 2 gêneros de hominídeos são os Australopithecus, isso mesmo. já extinto, e o Homo, do gênero Australopithecus, que viveu entre 7 milhões e 1,2 milhões de anos atrás na África. São conhecidos diversas espécies, entre elas o Australopithecus afarensis, do gênero Homo. Algumas espécies de que se tem conhecimento são Homo sapiens. Os seres desta espécie viveram há cerca de 3,6 milhões de anos. Tinham capacidade craniana maior do que a dos Australopithecus. Homo erectus surgiu há 1,8 milhões de anos. Tinha cérebro maior ainda que o Homo habilis. Foi o primeiro hominídeo a povoar na Ásia e na Europa. Homo neanderthalensis, espécie cujos fósseis foram encontrados na África, na Europa e no Oriente Médio, que é a China, e que se supõe ter aparecido há 30 mil anos, de capacidade de raciocínio mais elevado do que as espécies anteriores. Tinha fonte oblíqua, queixo retraído, mandíbula e maxilares maciços. Chegou a conviver com o homem moderno, Homo sapiens moderno, que é o que a gente está hoje. De todos os hominídeos, é o único que sobrevive, surgido na África há cerca de 190 mil anos. Espalhou-se pelo mundo. Isso, pode parar aí, pode parar aí. Então, assim, pessoal, o que a colega está lendo, né? A colega está trazendo uma característica, na verdade, um pouquinho de cada um deles, né? Desde o início até o que a gente chama hoje de Homo sapiens sapiens, né? Que é o homem moderno. A gente pode perceber, através das ilustrações, né? Que tem aí na folha de vocês, que cada um deles, principalmente, traz a cada etapa uma característica diferente, principalmente nessa zona do rosto, tá? Os primeiros hominídeos, né? Do gênero Homo, que a gente tem conhecimento, eles têm, então, a questão da cabeça e do maxilar um pouco mais achatado do que o nosso, tá? Então, essa parte aqui seria um pouco mais baixa, né? Um pouco mais achatada, e assim o formato do rosto também um pouco diferenciado, né? Esses primeiros hominídeos, eles apresentam, então, a curvatura do rosto um pouco mais alongada, né? E essa região, principalmente da cabeça, um pouco mais baixa, né? Depois já vem os afarenses, né? O que a gente pode dizer? Eles têm uma característica bem semelhante ao do macaco, né? Eles dizem em algumas bibliografias, os historiadores, que eles trazem características negroides. O que significa isso, né? É o formato do rosto, também o nariz, né? O formato do nariz e essa parte do queixo que seria um pouco quadrada, tá? Então, esse tipo de característica, ela traz também a questão relativa ao desenvolvimento também corporal, tá? Esses primeiros hominídeos são aqueles que se alimentam principalmente de frutos, né, e de folhas. Eles têm principalmente essa parte da mandíbula, né? E aí vai se fazer uma análise também dos dentes, que depois a gente vai ver isso com calma, né? Eles parecem ter o que vocês chamam hoje de dentes quebradiços, né? Quebrados. Por quê? Porque eles comem muito os objetos que são duros, né? Então, acaba que a dentição deles
é um pouco diferente, é que são quebrados, né? Muito bem quebrados os dentes. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento do corpo, né? Esses hominídeos, principalmente o Homo erectus, ele começa a ter uma postura diferente desses outros hominídeos. Ele começa a ter uma postura mais parecida com a nossa, né? Ele começa a utilizar, principalmente, eles são bípedes, né? Eles começam a se deslocar com mais facilidade, indo sempre em busca de quê? Da alimentação, né? Esses primeiros hominídeos que se alimentam principalmente da carne de animais, eles começam a desenvolver sua estrutura corporal um pouco mais rápido do que a dos outros hominídeos passados. Inclusive a questão, como eu já disse para vocês, da mobilidade, né? A mobilidade com as mãos e a mobilidade com os pés. Isso faz com que aconteça, né? Se tenha uma maior desenvoltura, eles começam a se locomover mais, né? E assim também indo em busca de outros tipos de alimento e também se deslocando de uma região para outra, tá? Quem é que continua? Perguntas, pessoal. Oi? Faltava uma frase. Pode continuar. Chegando até a América e Oceania, desenvolveu a linguagem e soube aproveitar as conquistas de outros grupos anteriores. Sua anatomia era muito semelhante à nossa. Essa questão do deslocamento, né, pessoal? Principalmente quando eles encontravam um outro grupo, né? Esse grupo acabava agregando alguma característica, por exemplo, esse grupo dos primeiros, vamos dizer, os primeiros Homo sapiens, tá? Quando eles iam se deslocar para outra região, né? Eles acabavam agregando aquilo que convinha para a vivência deles, né? Esse grupo ele conseguiu fazer com que o fogo permanecesse mais tempo, né, aceso. Esse grupo conseguiu entender que a água era um elemento importante para a vida deles. Então, tudo aquilo que eles iam agregando de um povo para o outro, de um grupamento humano para o outro, eles foram colocando nas suas práticas diárias, né? Eles foram levando junto. Essa questão também do deslocamento foi importante, né? Porque como é que a gente chama aquele ser que permanece estático, somente em uma localidade? Como é que a gente chama, como é que se dá o nome? É aquele que é nômade, né? Binário. Tá, o nômade é aquele que se desloca de um local para o outro. Para vários lugares, já tem uma casa fixa. Essa é isso. E o sedentário é aquele que fica numa casa fixa. Numa moradia fixa. Que ele fica numa localidade fixa, exatamente. Isso mesmo, né? Então, para passar do nomadismo, né, que é quando tu fica deslocando constantemente para o sedentarismo, que tu fica estático de uma mesma localidade, a gente tem um nome que se diz para isso. É a passagem de um período para o outro, né? Então, a gente sabe que é um marco que tem dentro da história, né? Quando ele passa de um período para o outro, tá? Quais são, então, essas primeiras características que a gente pode dizer, né? Dentro dessa evolução humana, né? Do ser humano. A gente pode dizer que algumas mudanças, principalmente nessas teorias que falam sobre a Terra, né? Foram essenciais para a modificação desses primeiros hominídeos. Primeiro, né, a gente pode falar sobre a questão da caça, né, da questão da coleta, a gente pode falar também sobre a pesca, representando a caça e a fertilidade. Exatamente, a questão da representação das figuras, né, que a gente pode dizer que era uma forma de linguagem. Nós podemos falar sobre a questão das habitações, já que nós estamos falando sobre a questão dessas primeiras pinturas em cavernas. A gente pode falar sobre as habitações
que eram feitas também nessas cavernas, até chegar na construção do que a gente pode chamar de casa, né, que são as habitações fixas, né? De aldeias. A formação de aldeias, dos primeiros grupamentos humanos, né, que hoje a gente caracteriza como, vamos dizer, famílias, né, mas são as primeiras junções desses hominídeos, né? A formação de aldeia começou no período neolítico. Neolítico, a formação das primeiras aldeias. Quando começou o sedentarismo. Isso, por isso que o nome são as primeiras aldeias neolíticas, né? Porque elas são características desse período, do período neolítico, né? A confecção de roupas através da utilização do pelo dos animais, né? O couro, né? Principalmente porque eles tinham, claro, o corpo também era resistente a esse período, né? Em função do tempo, do clima, né? Nós temos aí também o aparecimento do domínio do fogo. Alguém quer falar alguma coisa? E no período neolítico também, eles também domesticavam animais. Ali. Exatamente. A questão da domesticação de animais é característica desse período, né? Nós temos os deslocamentos, como vocês colocaram, dos primeiros grupamentos humanos, o deslocamento de uma localidade para outra, e assim também agregando todas as informações, né, que eles iam levando de um lugar para o outro. Nós temos também, pessoal, não podemos esquecer a ausência de documentos escritos nesse período. Não existiam documentos escritos, porque é um período que antecede o que nós chamamos de escrita, né? Nós temos também aí a questão do surgimento, né, da divisão em dois períodos, que é o período paleolítico e o período neolítico. Quem é que quer falar sobre as características do período paleolítico? Eu? Pode ser. Vamos lá, quem não falou ainda, né? Vamos lá, o pessoal acordar aí do grupo. Vamos acordar. No período paleolítico começou o nomadismo, começou a coleta de alimentos, a caça e pesca, a pintura representando a caça e a fertilidade. No neolítico teve a pedra polida, o sedentarismo, formação de aldeias, domesticação de animais e a pintura vida em sociedade. A vida em sociedade. Quem mais quer colocar aí, pessoal? Quem não falou ainda? Eu também botei a idade dos metais. Muito bem. Sim, porque algumas pessoas colocam a idade dos metais como sendo um período separado, né? Mas, na verdade, ele também faz parte do período neolítico, que é o período, então, característico da pedra polida, né? Então, o período paleolítico é o período considerado, então, da pedra lascada, né? Que são esses os grandes períodos da história. Quem quer colocar mais alguma coisa? Eu. Pode falar. Tá bom, Sora. Depois entre esses dois aí, não foi em todos os locais do mundo, mas ocorreu um outro período também. O período mesolítico. Mesolítico. Tem os machados, as armas. O período mesolítico é uma fase intermediária da pré-história entre o período paleolítico e neolítico. Essa fase não ocorreu em todas as regiões do mundo, mas apenas onde a glaciação teve efeitos mais consideráveis. O mesolítico teve início há aproximadamente 10 mil anos atrás e terminou com o desenvolvimento da agricultura. O mesolítico foi um período de transição, porém representou grandes avanços no sentido de garantir melhores condições de sobrevivência para o homem pré-histórico. Os principais avanços são quase os mesmos avanços do período neolítico. O domínio do fogo, a domesticação dos animais, o desenvolvimento da agricultura e a divisão do trabalho pelo gênero, dos dois gêneros. Sim.
Então, vamos parar por aí um pouquinho. Porque que é importante dizer, né? Os grandes dois períodos é o Paleolítico e o Neolítico. Esses períodos intermediários, como o período Mesolítico, o período da Idade dos Metais, eles estão dentro do período Neolítico, né? Do período da Pedra Lascada. Porque eles trazem todas essas informações que são realmente característicos da evolução dentro desse período. A gente tem aí a questão da agricultura, a gente tem também a questão da pecuária, que elas são também, elas vêm com a questão do sedentarismo. Por que elas aparecem junto com o sedentarismo, né? Porque é um período na qual essas comunidades elas já estão fixas, né? Elas já estão praticamente, elas estão dominando aquele território, né? E assim eles começam a desenvolver os seus hábitos e costumes. Então, por isso que a gente também coloca esse período mesolítico nessa etapa, né? Porque é uma etapa também que tem uma modificação, começa a se ter também a divisão do trabalho, né? Através das organizações desses clãs, desses grupos, né? E assim eles vão deliberando as funções, vão dizendo as funções do mais velho para o mais novo, né? E assim há uma organização, começa a se ter uma organização do trabalho. Né? Outra parte que é importante de dizer, né, principalmente desse período neolítico, que começa a se ter também a questão da produção coletiva, já que a gente tem as primeiras técnicas de plantio, de organização desses grupos, né? A gente começa a ver também que há a questão dessas organizações nas aldeias neolíticas, né? E assim também começa a se ter a questão da religiosidade começando a aparecer para esses grupos também, tá? Podem falar, gente. Ô, Sônia, tem mais algumas coisas que eu coloquei aqui no meu negócio do tempo aqui. Pode pôr, pode falar, podem falar. Os outros colegas também, pessoal, podem falar, tá? Podem falar o que vocês colocaram na linha de tempo, né? Tem o pessoal que está bem quietinho aí, e vamos começar a falar. A história começou no período dos gregos e dos romanos, e a pré-história foi com os nômades e com os sedentários. A idade do metal foi o final da pré-história. Bem no início da pré-história, A Sora saiu da reunião. Teve a era antropozoica. Voltou. Pode repetir a última parte? Bem no início da pré-história, teve a era antropozoica também. Isso. Ô, Sora, e no Neolítico também começou a ter a Revolução Urbana, começaram a ter surgimentos de cidades, como a cidade Jérico, Satal e um nome muito difícil aqui, Aiuti. E também teve divisão de trabalhos, começou a ter trabalhos como artesanato, agricultura e agropecuária, e surgimento da escravidão. E a guerra entre as aldeias. Entre as aldeias. Por isso que eu digo, pessoal, que esse surgimento, né, a característica dessas primeiras comunidades, né, elas trazem consigo o quê? Como principal característica essa questão da organização desses clãs, desses núcleos. A gente não pode ainda chamar como uma característica de cidade, como a gente entende hoje, porque ela ainda traz, né? Ela ainda está se formando, né? Aí a primeira característica que acaba definindo isso é a questão da agricultura, né? Da agropecuária, a questão da domesticação de animais também. O que eles retratavam, né? Já que vocês colocaram lá no início a questão da arte rupestre, o que eles retratavam nessas obras, né? Nessas pinturas de caverna? Esculturas de pintos de mulheres. E também teve também teve a descoberta do cobre, do bronze e do ferro. Isso aí já faz parte da última, vamos dizer, da última
parte da organização, né, do Neolítico. Mas essas descrições, essas pinturas, elas retratam cenas da vida cotidiana, né? Então, a questão da retratação das mulheres no campo, as mulheres trabalhando em casa, né? Os animais domésticos, né? As primeiras cerâmicas que eram utilizadas também para armazenamento de água, para a questão da alimentação. Também tudo isso era retratado nessas cenas da vida cotidiana. Aqui, ó, eu coloquei um pouco também da parte dos gregos e dos romanos. Tá, mas isso aí a gente vai deixar um pouco depois, né? Primeiro, para vocês poderem entender o que foi a formação, né, dessa pré-história. Como é que a gente pode definir essa formação, tá? Depois a gente passa para o outro setor, né? Que foram, sim, tiveram influência, sim, tiveram bastante influência para esses povos, para os primeiros povos da antiguidade. Sim, tiveram, né? Mas primeiro a gente tem que entender como tudo isso se formou, né? O que mais que vocês querem colocar? Alguém desativando o som de alguém aqui que apareceu? Quem mais, pessoal que está quietinho, né? O Diogo, Elisandra. Vamos lá, pessoal. Pessoal que está no chat. E, Sora, também, e 1000 anos depois de todas as descobertas do período neolítico, Sora, veio a primeira escrita. Sora? Ela saiu de novo. Oi? Meu Deus! Oi? Sora, a tua net tá com problema? Não, é que tem um pessoal me mandando mensagem, né? E aí o pessoal, acho que me manda mensagem, tem algumas mães dizendo que não conseguiram se conectar. Sora, posso falar de novo? Pode, deve. E também, 1000 anos depois da descoberta de todas as descobertas do Neolítico, veio a primeira escrita. Exatamente. O aparecimento da escrita, ela surge, então, após todas essas revoluções que são consideradas, né? Porque demorou, pessoal. A gente tem que entender que nada foi assim, ó, do dia para a noite, né? Nada aconteceu. O primeiro, vamos dizer assim, a primeira forma de organização de aldeia, né? Porque a gente não pode dizer que é uma cidade, era uma aldeia, né? Demorou para acontecer. Até que a gente passasse de um sistema para o outro, tudo isso demorou a acontecer, né? Principalmente a questão da forma como esses primeiros hominídeos eles acabavam se comportando nesses grupamentos, né? Vocês devem ter assistido lá no videozinho que eu passei para aqueles que pegaram, como é que isso se deu, né? Inclusive, eu tinha colocado para vocês como acho que eu botei lá um link de um vídeo, né? Um filmezinho que mostra, né? A Guerra do Fogo, que é o nome do videozinho, que mostra como foi o comportamento desse primeiro humano. Como é que ele se destacava? Como é que acontecia isso, né? Então, vocês podem assistir. O nome do filmezinho é A Guerra do Fogo, né? Ele mostra muito bem como é que esses primeiros humanídeos eles se comportavam nesse período. Sora, não é para a noite e para o dia mesmo, né? Porque demorou 188 anos, 1000 anos para passar para o período neolítico. Exatamente. É até a primeira descoberta, então demorou muito tempo, por isso que eu digo, as coisas não aconteceram assim rapidamente, do dia para a noite, não demorou muito tempo até essas primeiras sociedades elas se organizarem, até elas conseguirem, principalmente, a entender o que para elas era importante a alimentação, né? Por que a alimentação, principalmente da carne, se tornou também importante para eles, né? Principalmente aquela carne que se concentra dentro do osso, na qual a gente chama de tutano, né? Por que até hoje as pessoas falam
que é aquela carne importante, que seria a parte que tem a maior proteína, né? Seria em função disso também. Então, a gente tem aí uma organização que ela vai se dando devagarinho ao longo do tempo, ela vai se formando, né? E assim ela trazendo essa questão da mobilidade e também da organização social ao longo do tempo. Quem mais, pessoal? Quem mais quer falar? Ô, Sora, tem um Oi. material que tu deixou também sobre a arte rupestre. E isso tem um material separado sobre a arte rupestre também. Quer que eu leia? Pode ler aí a primeira parte antes da gente encerrar. Tá. O homem pré-histórico era capaz de se expressar artisticamente através dos desenhos que fazia nas paredes das cavernas. Suas pinturas mostravam animais e pessoas do período em que vivia, além de cenas de seu cotidiano. Expressava-se também através de esculturas em madeira, ossos e pedras. O estudo desta forma contribui aos conhecimentos que os cientistas têm a respeito do dia a dia dos povos antigos. Esse daqui é um pedaço. Eu adicionei outra coisa aqui que a minha Dinda me falou, que tu colocou locais com pinturas rupestres no Brasil, que é o Parque Nacional da Serra, o Parque Nacional das Sete Cidades, Carris Velhos, Lagoa Santa, Rondonópolis e Peruaçu. Para nós, o de Lagoa Santa é um dos mais importantes que tem e que traz essas características bem claras sobre a arte rupestre. Né? No Brasil, a gente tem algumas regiões que ainda agregam, trazem, né, essas características, tá? Pessoal, assim, ó, eu vou pedir para vocês que aqueles que não tiveram acesso, que não pegaram, porque está no grupo de vocês esse material que foi enviado, tá? Que vocês peguem, de repente, até com os colegas, peçam para os colegas enviar, quem não teve acesso, mas está lá no grupo de vocês, da turma, todo esse material, inclusive o link com a videoaula que eu já tinha publicado anteriormente, né, para vocês realizarem as atividades, tá? Então, vocês têm que pegar esse material para poder se inteirar do assunto, gente. Para a próxima aula, a gente continuar conversando sobre isso, tá ok? Próxima aula, a gente continua na pré-história. Okay. Tá ok, meus amores? Ok. Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Não. Então tá. A Sora vai se desconectando aqui, que a gente tem que fazer a chamada da próxima